O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta. Mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. Eu não esperava nada dos times brasileiros, porque, obviamente, estou baseado no desempenho aqui no Brasil. E o nível do jogo aqui no Brasil é muito fraco. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu na Copa do Mundo de Clubes. O campeonato que estamos fazendo até aqui, que está no início, é um campeonato para calar a boca de muita gente que torce contra o futebol brasileiro. Ligar no Futeplay, informação rápida no campo, na resenha. Mauro César Pereira tá com a gente, direto lá da Filadélfia. Mauro, cara, é um jogo para entrar pra história, Mauro. O Flamengo destruiu o Chelsea. O Flamengo foi melhor que o Chelsea o jogo inteiro. Quando o Flamengo perdia, eu pensava, não é possível. Não pode perder esse jogo, tá jogando muito melhor. E foi um time maduro, ofensivo e corajoso o tempo inteiro, Mauro César Pereira. Foi uma grande vitória, né? Uma vitória com uma assinatura do técnico e uma vitória do Flamengo. É preciso as pessoas entenderem o seguinte: nada contra jogar por uma bola, jogar fechado. O Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como Flamengo. Contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, uma coisa maluca, vários jogadores que são emprestados, um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar do segundo tempo, poderia ter resolvido antes, não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta, mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso. Porque foi uma vitória autoral, né? Do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores. Aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito. De ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as partidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, em competições como essa. A atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece, e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado, porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente. Porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo virar um jogo em Mundial de Clubes. Vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76... 76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. Eu não esperava nada dos times brasileiros, porque, obviamente, estou baseado no desempenho aqui no Brasil. E o nível do jogo aqui no Brasil é muito fraco, é muito baixo. Por que é que se joga tão pouco aqui e lá se joga tanto? Talvez porque houve um tempo de preparação?
Talvez porque você consiga focar apenas numa competição, pode ser. Mas realmente o nível do jogo que eu estou vendo lá, o jogo que mais me surpreendeu, por incrível que pareça, Pilhado, foi o jogo do Fluminense contra o Dortmund. Porque o Fluminense, você olha o Fluminense aqui, é de uma lentidão absurda. O Flamengo ainda tem algum jogo de mais velocidade, não como foi hoje. O Botafogo tem alguns jogos de mais velocidade, mas o Palmeiras jogou dentro do que ele joga mais ou menos, mas o Fluminense para mim foi uma surpresa muito grande. Eu achava que com a velocidade que se joga aqui no Brasil, você ia ter, inclusive disse isso, para mim vai ser um choque de realidade. A maneira como se joga no Brasil é uma maneira quase amadora de jogar, né? E, no entanto, até agora os times têm mostrado um nível muito elevado. Vamos ver se na segunda parte isso continua, como é que a coisa vai ser. Mas realmente surpresas, para mim, bem agradáveis. Eu não esperava nada dos times brasileiros. Não esperava mesmo. Vou falar agora, não, esperava nada. Achava que todos iam tomar sacolada de europeus. E, no entanto, o Botafogo ontem e hoje o Flamengo, que são aqueles que jogaram com times de um nível mais elevado, se comportaram muito bem. O Botafogo teve muita felicidade, marcou bem, tá, mas hoje o Flamengo sobrou com relação ao Chelsea. Esplendorosa vitória do Flamengo. E com uma diferença em relação às vitórias recentes de clubes brasileiros contra adversários europeus. Porque o Flamengo jogou, construiu, atacou, teve mais posse de bola do que o Chelsea, dominou o jogo. A gente sabe que no passado, grandes vitórias, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, o jogo de ontem, Botafogo e Paris Saint-Germain, foram construídos pela estratégia. Em vez de você dominar, você atrai o adversário, se defende e contra-ataca. Gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi diferente. O Flamengo atacou, dominou, teve posse de bola. Mesmo quando perdia a partida, ia pro ataque. Aí fez 1-0. A partir daí, atrasou a marcação, contra-atacou. E fez 2-1 com o passe do Bruno Henrique. E depois o gol do Wallace Ian, que causou um frisson e uma festa incrível, até no banco de reservas do Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu na Copa do Mundo de Clubes. Fala, rapaziada, término do jogo, Flamengo 3, Chelsea 1. Flamengo dominou a maior parte do tempo, começou o jogo fazendo uma pressão, uma linha alta, muito bem no jogo, logo não entendi porquê, acabou diminuindo a linha, recuando as linhas e tomou 1-0 do Chelsea, mas a maior parte do tempo o Flamengo foi sim superior. Então, como um comentarista, eu tenho que vir aqui, tenho que elogiar o Flamengo e dizer que o Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea, sobretudo no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo dominou o Chelsea. E no final do jogo, nós escutamos os gritos de olé. É isso. O futebol brasileiro não está morto, não. O produto nacional, nós temos ótimos atletas, nós temos ótimos treinadores. É isso. E temos que dar moral, sim. Parabéns ao Flamengo pela grande vitória. Parabéns aos clubes brasileiros por tudo que tem feito nesse campeonato. Ainda está no início? Sim. Mas vencer é sempre importante. Parabéns. Ótima vitória do Flamengo, que está em primeiro lugar. Obviamente que ainda falta o Fluminense jogar amanhã seu jogo. E eu não quero saber se vai jogar contra time conhecido ou desconhecido. Não quero saber. É sempre o Fluminense que entra em campo, assim como o Flamengo entrou em campo e ganhou dos tunisianos. E ninguém sabia quem era, mas foi lá e fez a parte dele. Então eu estou na espera ainda, de fato, do Fluminense entrar em campo, vai ser o último brasileiro da segunda rodada, para depois comentar um pouquinho com vocês o que eu achei dessa segunda rodada dos times brasileiros. Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, Palmeiras venceu também o Al-Ahly, Flamengo venceu o Chelsea, e estamos numa esperança muito grande de que amanhã o Flusão também vai vencer, e eu venho com vocês com meus comentários. Valeu, rapaziada! Tamo junto! Saudações tricolores. E aos engenheiros de obra pronta aí, que tem um monte, né? Depois acaba o jogo. Caramba! Engenheiro de obra pronta, tem um monte. Agora, nós temos que entender, e o que eu acho que os clubes brasileiros vão ter que ter, é realmente a humildade, e tem. Eles estão demonstrando essa humildade toda, né? Para também
jogar contra times inferiores. Tem que ter essa humildade. E quanto ao que vai acontecer, mas aí nas oitavas de final pode pegar time grande de novo, nas quartas. Gente, é Copa do Mundo. E eu acredito nas equipes brasileiras. Eu acredito. E mesmo que, de repente, aconteça de algum time brasileiro perder, o campeonato que estamos fazendo até aqui, que está no início, é um campeonato para calar a boca de muita gente que torce contra o futebol brasileiro. Essa é a verdade. É isso, pessoal. Amanhã, depois do jogo do Flusão, volto com vocês. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Futeplay é paixão, Futeplay é paixão.